Uma noite de chuva e destino. Antes da gente começar essa história, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. É sempre incrível saber até onde nossas histórias chegam. A chuva batia contra o asfalto como lágrimas do céu, criando pequenos rios que corriam pelas sarjetas da cidade adormecida. Miguel Rocha empurrava seu carrinho de pamonhas pela calçada deserta, a lona molhada colando em suas mãos calejadas. Aos 38 anos, ele conhecia cada pedra daquelas ruas, cada buraco que podia quebrar uma roda, cada esquina onde os ventos frios se encontravam para formar redemoinhos traiçoeiros. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Comenta aqui pra gente saber. O sino da igreja velha badalou 10 vezes, ecoando pela praça vazia. Miguel puxou a jaqueta mais para perto do corpo, sentindo o frio atravessar o tecido desgastado. Era uma noite como tantas outras, ou pelo menos deveria ser. Ele voltava para casa após mais um dia de trabalho duro, sonhando apenas com um banho quente e o sorriso da irmã Rosa, que certamente o esperava com o jantar pronto. Mas então, cortando o barulho monótono da chuva, veio um som que fez seu coração disparar. Era um choro agudo, desesperado, como o lamento de um anjo ferido. Miguel parou abruptamente, o carrinho patinando no chão molhado. Seus olhos vasculharam a escuridão, procurando a origem daquele som que parecia vir de outro mundo. Ali, sob o banco de madeira em frente à igreja, havia um pequeno embrulho tremendo. Miguel se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de algo sagrado. Quando ergueu o pano molhado, seus olhos se encheram de lágrimas. Era um bebê. Uma menina pequenina, molhada, faminta, com olhos escuros que pareciam conter todo o desespero do mundo. "Meu Deus", murmurou Miguel, sua voz quebrando. "Meu Deus, o que fizeram com você?" Sem pensar 2 vezes, ele a pegou no colo, envolvendo-a em sua própria jaqueta. A criança era tão pequena, tão frágil, que ele teve medo de machucá-la apenas respirando. Ela parou de chorar por um momento, como se reconhecesse que finalmente estava em braços seguros. Miguel olhou ao redor, procurando por alguém, qualquer pessoa que pudesse explicar aquela situação. Mas a noite estava vazia, e só restava ele, a bebê e o som da chuva que agora parecia uma melodia de proteção ao invés de ameaça. "Vou te levar para casa", sussurrou ele, beijando a testa da criança. "Não vou deixar nada te machucar." E assim, abandonando seu carrinho na praça, Miguel correu pela chuva carregando o maior tesouro que já havia encontrado, sem saber que aquela noite mudaria não apenas sua vida, mas a vida de uma das mulheres mais poderosas do país. O amor nasce em corações improváveis. A casa de Miguel era simples, mas cheia de amor. Quando ele atravessou a porta com a bebê nos braços, Rosa olhou da sua cadeira de rodas com uma expressão de espanto que rapidamente se transformou em ternura maternal. "Miguel, o que..." Ela começou, mas se calou ao ver o estado da criança. "Encontrei ela na chuva, Rosa. Abandonada, molhada, sozinha", Miguel explicou, sua voz ainda trêmula. "Não podia deixar ela lá." Rosa se aproximou com a cadeira, estendendo os braços. "Me dá ela aqui. Precisamos esquentá-la, dar banho, ver se está machucada." As 2 horas seguintes foram uma dança delicada de cuidados. Rosa, com sua experiência de quem havia ajudado a criar Miguel quando eram mais jovens, guiou o irmão pelos primeiros passos. Eles deram banho morno na bebê, usando toalhas macias e sabonete neutro. Miguel segurava a criança com mãos trêmulas, com medo de ser desajeitado demais. "Ela é perfeita", murmurou Rosa, secando os cabelos escuros da bebê. "Olha esses olhinhos. Ela está olhando para você como se soubesse que você a salvou." Miguel sentiu algo se mexer dentro do peito, uma sensação que ele não experimentava há anos. Era como se um pedaço dele que estava adormecido tivesse acordado de repente. Ele lembrou da última vez que havia tentado adotar 5 anos atrás, quando o sistema o rejeitou por ser solteiro e ter renda instável. "Eu não sou pai, Rosa", disse ele, mas suas mãos continuaram acariciando o rosto da bebê. "Não sei se sirvo para isso." "Amor não tem diploma, Miguel", Rosa respondeu, colocando a mão no ombro do irmão.
Olha como ela está calma nos seus braços. Isso não é coincidência. Eles improvisaram um berço com uma gaveta grande e cobertores macios. Miguel se revezou com Rosa durante a noite, levantando a cada choro, a cada movimento da criança. Quando amanheceu, ele estava exausto, mas com o coração mais cheio do que jamais havia estado. Preciso dar um nome para ela, disse Miguel, olhando para a bebê que dormia tranquila em seus braços. Não posso continuar chamando ela de bebê. Isadora, sugeriu Rosa, sorrindo. Sempre gostei desse nome. Significa dádiva de Deus. Miguel repetiu o nome baixinho, e a bebê abriu os olhos, como se tivesse reconhecido sua nova identidade. Isadora, ele murmurou, e pela primeira vez em anos, acreditou que talvez merecesse ser feliz. Se essa história já tocou seu coração até aqui, deixa seu like agora. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa. A floreira, que entendeu de amor. Diana Mendes estava arrumando as flores da manhã quando viu Miguel se aproximar da feira com uma bebê nos braços. Ela havia sido assistente social por 10 anos antes de desistir e abrir sua pequena floricultura, e reconhecia o olhar de um homem que estava tentando fazer a coisa certa, mesmo sem saber por onde começar. Miguel, ela chamou, abandonando os girassóis. Essa é a bebê que encontraram abandonada? A notícia havia se espalhado rapidamente pela cidade pequena. Em lugares assim, onde todo mundo conhece todo mundo, uma história como aquela viaja mais rápido que o vento. É, Miguel respondeu, ajeitando a manta ao redor de Isadora. Não sei bem o que fazer, Diana. Ela precisa de coisas que eu não tenho. Não sei se... Calma, Diana interrompeu, se aproximando. Posso ajudar. Trabalhei com crianças por muito tempo. Nos dias seguintes, Diana se tornou uma presença constante na vida de Miguel e Isadora. Ela ensinou Miguel a preparar mamadeiras, a trocar fraldas sem fazer bagunça, a reconhecer os diferentes tipos de choro. Mais importante ainda, ela o ajudou a entender que o amor não precisa vir com um manual de instruções. Você tem medo de se apegar, Diana observou uma tarde, enquanto assistia Miguel cantarolar para Isadora. Eu reconheço esse medo. E se ela não for realmente abandonada? Miguel confessou. E se alguém vier procurar? E se eu não for suficiente? Diana parou de arranjar as flores e olhou diretamente nos olhos dele. Miguel, você viu essa criança na chuva e não hesitou nem um segundo. Isso não é pouco, isso é tudo. Ela contou a ele sobre os casos que havia visto como assistente social, sobre crianças que cresceram sem nunca conhecer o tipo de amor que Miguel já demonstrava por Isadora. Não importa quanto dinheiro alguém tenha, se não tiver amor não tem nada. Miguel começou a levar Isadora para a feira todos os dias. A menina se tornou a mascote do local, sendo mimada por todos os feirantes. Dona Alzira, da barraca de temperos, sempre tinha um sorriso pronto para ela. Seu João, do milho assado, fazia caretas engraçadas que a faziam rir. Essa menina trouxe luz para este lugar, comentou Dona Alzira uma manhã. Olha como todo mundo fica feliz quando ela aparece. Mas nem todos na cidade viam a situação com bons olhos. Alguns começaram a murmurar, questionando a legalidade daquilo tudo. Como pode um homem solteiro ficar com uma criança assim? Sussurravam nas padarias. Será que ele não deveria ter entregado ela para as autoridades? Miguel ouvia os comentários e sentia o peso da responsabilidade. Mas toda vez que olhava para Isadora, que agora sorria quando o via, que esticava os bracinhos quando ele se aproximava, ele sabia que não poderia simplesmente entregá-la para um sistema que já o havia rejeitado uma vez. Está fazendo a coisa certa. Diana o tranquilizava. Às vezes a coisa certa não é a mais fácil, mas é a mais importante. A mãe que perdeu a si mesma. A 300 quilômetros dali, em um escritório com vista para a cidade, Clarissa Bittencourt encarava uma pilha de contratos que pareciam crescer na sua mesa. Aos 34 anos, ela havia construído um império empresarial que a revista Forbes descreveu como imparável. Mas naquele momento, ela se sentia como a pessoa mais frágil do mundo. Havia sido 4 meses desde que sua filha havia desaparecido. 4 meses de pesadelos, de investigações discretas, de mentiras contadas para a imprensa. Oficialmente,
Clarissa havia tirado umas férias para cuidar da saúde. Na realidade, ela estava se destroçando por dentro. Clarissa, preciso falar com você, disse Dr. Antunes, seu advogado pessoal, entrando no escritório sem avisar. Encontramos algo. Clarissa ergueu os olhos, o coração disparando. Encontraram ela? Talvez, ele respondeu ligando o notebook. Apareceu um vídeo viral nas redes sociais. Um homem cuidando de uma bebê que foi encontrada abandonada. A tela mostrava Miguel na feira, com Isadora nos braços, enquanto ela brincava com um boneco de pano. Clarissa sentiu o mundo parar. Mesmo através da tela pixelizada, ela reconheceu o colar rosa que pendia do pescoço da criança. Uma joia única, feita sob medida por um joalheiro suíço. É ela, Clarissa murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. É minha filha. Dr. Antunes se inclinou para a frente. Podemos tomar as medidas legais imediatamente. Esse homem não tem direito algum sobre a criança. Mas Clarissa não estava ouvindo. Ela observava a tela, vendo como Miguel segurava sua filha com cuidado, como ele sorria quando ela balbuciava, como ele parecia genuinamente feliz. Era uma imagem que ela nunca havia imaginado para si mesma. A gravidez havia sido um escândalo que sua mãe, Dra. Helena Bittencourt, havia orquestrado para esconder. Você não pode ter uma criança agora, ela havia dito. Sua empresa está em uma fase crucial. Deixe a babá cuidar dela até você estar pronta. Clarissa havia concordado, convencida de que estava fazendo o melhor para todos. Mas quando a babá desapareceu com a criança, levando apenas algum dinheiro e deixando uma nota dizendo que a menina merecia coisa melhor, Clarissa percebeu que havia perdido mais do que uma filha. Havia perdido a si mesma. Não, ela disse finalmente. Não vamos processar ele. Ainda não. Clarissa, você não pode estar falando sério, Dr. Antunes protestou. É sua filha. Exatamente, ela respondeu fechando o notebook. É minha filha, e eu preciso ver com meus próprios olhos que tipo de vida ela está tendo. Você teria tomado a mesma decisão? Conta pra gente aqui nos comentários. Queremos saber sua opinião. 2 semanas depois, Clarissa chegou à pequena cidade disfarçada como uma voluntária de uma ONG fictícia. Ela havia trocado os ternos caros por roupas simples, escondido os cabelos sob um boné e inventado uma identidade completa. Ninguém a reconheceria ali. Ela encontrou Miguel na feira, exatamente como havia visto no vídeo. Mas ver pessoalmente foi diferente. Ele conversava com Isadora como se ela entendesse cada palavra. Fazia vozes diferentes para cada pessoa que cumprimentava a bebê, cantarolava baixinho quando ela ficava inquieta. Ela é linda, Clarissa comentou, se aproximando do grupo. Miguel sorriu, o orgulho brilhando em seus olhos. Obrigado, ela é minha filha. As palavras atingiram Clarissa como um soco no estômago. Não pela falsidade da afirmação, mas pela verdade que ela continha. Aquele homem amava sua filha de uma forma que ela nunca havia experimentado. Como é ser pai? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. É assustador, Miguel admitiu, balançando Isadora gentilmente. Mas é a melhor coisa que já me aconteceu. Cada dia com ela é um presente. Clarissa passou os próximos dias observando de longe. Ela viu Miguel acordar no meio da madrugada para acalmar Isadora. Viu ele abrir mão de vendas para não deixá-la muito tempo no sol. Viu ele conversar com Rosa sobre as pequenas conquistas da bebê, como se fossem as maiores vitórias do mundo. E pela primeira vez na vida, Clarissa Bittencourt se perguntou se todo o dinheiro e poder do mundo valiam alguma coisa se ela não conseguia dar para sua filha o que aquele homem simples oferecia naturalmente. Amor incondicional. Quando 2 mundos se encontram. Diana notou a mulher estranha na feira antes de qualquer um. 10 anos como assistente social haviam aguçado seus instintos para pessoas que não eram exatamente o que pareciam ser. A voluntária observava Miguel e Isadora com uma intensidade que ia além da curiosidade casual. Você é nova na cidade, Diana comentou, se aproximando da mulher enquanto ela fingia examinar as flores. Sim, Clarissa respondeu, tentando soar despreocupada. Estou aqui a trabalho. Trabalho social. Que tipo de trabalho social?
Diana pressionou, seus instintos de proteção se ativando. Clarissa hesitou por um momento. Cuidado com crianças em situação vulnerável. Interessante, Diana murmurou. Porque Miguel e Isadora não estão em situação vulnerável. Eles estão se saindo muito bem. A tensão entre as duas mulheres era palpável. Diana sabia que havia algo que não estava sendo dito, e Clarissa sentia que estava sendo interrogada por alguém que conhecia seu território melhor do que ela. Posso ajudá-la em alguma coisa? Miguel se aproximou, percebendo o clima estranho. Eu estava perguntando sobre sua filha, Clarissa disse, as palavras saindo mais carregadas de emoção do que ela pretendia. Como vocês se conheceram? Miguel olhou para Isadora, que brincava com um chocalho improvisado. Ela apareceu na minha vida quando eu mais precisava. Às vezes é assim, não é? O amor chega quando a gente menos espera. E se alguém aparecesse procurando por ela? Clarissa perguntou, sua voz quase um sussurro. Então eu faria o que fosse melhor para ela. Miguel respondeu sem hesitar. Sempre. Diana observou a expressão da mulher estranha e viu algo que reconhecia. O olhar de uma mãe que perdeu o filho. Mas também viu algo mais. Medo, arrependimento e uma dor profunda que ia além da perda. Naquela noite, enquanto Miguel colocava Isadora para dormir, Diana fez suas próprias pesquisas. Ela ainda tinha contatos no serviço social, pessoas que poderiam ajudá-la a descobrir se havia casos de bebês desaparecidos na região. Tem algo estranho acontecendo, ela contou para Rosa durante uma visita. Aquela mulher não é voluntária, coisa nenhuma. Ela conhece Isadora, tenho certeza. Você acha que é... Rosa não conseguiu terminar a frase. Não sei, Diana admitiu. Mas Miguel precisa estar preparado. Se for quem eu acho que é, as coisas vão ficar complicadas. Enquanto isso, Clarissa voltou para seu hotel e chorou como não chorava desde a adolescência. Ver Miguel com sua filha havia despertado uma dor que ela não sabia que existia. Mas também havia despertado algo mais, uma pergunta que ela nunca havia se feito. Que tipo de mãe ela queria ser? Ela pegou o telefone e ligou para Dr. Antunes. Quero saber tudo sobre Miguel Rocha, ela disse. Não para processá-lo, para entendê-lo. Clarissa, você está deixando as emoções falarem mais alto, o advogado alertou. Talvez seja hora de deixar, ela respondeu desligando o telefone. Nos dias seguintes, Clarissa continuou observando de longe, mas agora com um propósito diferente. Ela queria entender o que fazia aquele homem ser tão bom com sua filha. Ela o viu ser paciente quando Isadora estava irritada, carinhoso quando ela estava assustada, brincalhão quando ela estava feliz. Ele é um pai natural, ela murmurou para si mesma, observando Miguel ensinar Isadora a bater palmas. Algo que eu nunca consegui ser. O passado que não quer calar. A investigação de Dr. Antunes sobre Miguel revelou uma história que Clarissa não esperava. Ele havia perdido os pais ainda criança, fora criado pela irmã mais velha, trabalhara desde adolescente para sustentar a família. 5 anos atrás, havia tentado adotar uma criança e sido rejeitado pelo sistema. Ele tem histórico de tentativa de adoção. Dr. Antunes relatou por telefone. O pedido foi negado por questões financeiras e por ele ser solteiro. Clarissa sentiu um aperto no peito. Ele queria ser pai há muito tempo. Isso não muda o fato de que ele não tem direito legal sobre sua filha. O advogado insistiu. Clarissa, você precisa tomar uma decisão. Quanto mais tempo passar, mais difícil será. Mas Clarissa já havia tomado uma decisão. Ela ia conversar com Miguel, revelar quem era e tentar entender se havia um caminho que não destruísse a felicidade que sua filha havia encontrado. Ela o encontrou na praça onde tudo havia começado, no final de uma tarde ensolarada. Miguel estava sentado no banco próximo à igreja com Isadora no colo, apontando para os pássaros que voavam ao redor da torre do sino. Posso sentar? Clarissa perguntou. Miguel fez espaço no banco, sorrindo. Claro, Isadora adora conhecer pessoas novas. Miguel, Clarissa começou, sua voz tremendo. Eu preciso te contar algo importante. Ele a olhou, percebendo a seriedade em sua voz.
está tudo bem? Eu não sou voluntária, ela admitiu. Eu sou a mãe de Isadora. O mundo parou. Miguel segurou Isadora mais forte, como se alguém pudesse arrancá-la de seus braços. O que você disse? Eu sou Clarissa Bittencourt, ela continuou, as lágrimas escorrendo. Isadora é minha filha. Eu a perdi há 4 meses. Miguel se levantou abruptamente, afastando-se dela. Não, ele murmurou. Não. Miguel, por favor, deixe-me explicar, Clarissa implorou. Explicar o quê? Ele gritou, chamando a atenção de alguns passantes. Como você abandona uma criança na chuva e depois volta para buscar quando é conveniente? Eu não a abandonei, Clarissa protestou. A babá, ela sumiu com Isadora. Eu estava procurando por ela há meses. Babá? Miguel repetiu, incrédulo. Você deixou sua filha com uma babá? Eu não estava pronta, Clarissa admitiu, sua voz quebrando. Eu achei que estava fazendo o melhor para ela. Miguel olhou para Isadora, que o observava com seus olhos grandes e confiantes. Ela estava com fome, molhada, assustada. Assim que você deixou que ela ficasse? Não, Clarissa chorou. Não, eu cometi um erro terrível, mas agora eu quero consertar. Consertar? Miguel riu amargamente. Você quer consertar tirando ela de quem a ama de verdade? Eu também a amo, Clarissa disse, mas as palavras soaram vazias até para ela mesma. Miguel a encarou por um longo momento. Você a ama? Então me diga, qual é a música que ela mais gosta? Que posição ela prefere para dormir? O que a faz rir? O que a assusta? Clarissa abriu a boca, mas não conseguiu responder nenhuma das perguntas. Ela não conhecia sua própria filha. Eu sabia, Miguel murmurou virando as costas. Eu sabia que isso era bom demais para ser verdade. A luta entre o coração e a lei. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Clarissa Bittencourt, a CEO milionária, havia chegado para buscar a filha. As opiniões se dividiram rapidamente. Alguns defendiam o direito legal da mãe biológica, outros se posicionavam ao lado de Miguel, que havia cuidado da criança quando ela mais precisava. Isso é ridículo, Dona Alzira comentou na feira, batendo o punho no balcão. Aquele homem salvou a vida da menina. Agora ela vem com dinheiro e advogado querendo levar? Mas ela é a mãe, argumentou outro feirante. Tem direito de ficar com a filha. Miguel parou de ir à feira. Ele ficava em casa com Isadora, Rosa e Diana, tentando entender o que fazer. Doutor, Antunes havia aparecido com uma ordem judicial, mas Diana, usando seus contatos antigos, conseguiu adiá-la por algumas semanas. Eles vão conseguir a guarda. Diana explicou durante uma reunião na casa de Miguel. Legalmente não temos como vencer isso. Então é isso? Rosa perguntou, segurando a mão do irmão. 4 meses de amor não valem nada? Valem tudo, Miguel respondeu, beijando a testa de Isadora. Mas talvez eu tenha sido egoísta. Talvez ela mereça coisas que eu não posso dar. Miguel, não, Diana protestou. Você deu para ela a coisa mais importante. Amor incondicional. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Ele ficou observando Isadora dormir, memorizando cada detalhe do rosto dela, cada som que ela fazia. Ele sabia que talvez fosse uma das últimas noites que teriam juntos. Eu te amo, pequena. Ele sussurrou. Não importa o que aconteça, eu sempre vou te amar. Clarissa também não dormiu. Ela ficou no hotel, olhando para fotos de Isadora que havia tirado escondido nos últimos dias. Ela via a felicidade da filha com Miguel, via o amor genuíno nos olhos dele, e se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Mãe, ela ligou para a doutora Helena pela primeira vez em meses. Eu preciso da sua opinião. Clarissa, finalmente, a mãe respondeu. Onde você está? Toda a empresa está perguntando sobre você. Encontrei Isadora, Clarissa anunciou. Ah, que bom, Helena disse sem muita emoção. Agora você pode voltar ao trabalho. Onde ela estava? Com um homem que a ama mais do que eu jamais consegui, Clarissa admitiu. Clarissa, não seja dramática, Helena repreendeu.
Pegue a criança e volte. Podemos contratar a melhor babá do país. Babá? Clarissa repetiu. Mãe, você não está entendendo. Ela tem uma família. Ela é amada. Ela tem uma família, Helena corrigiu. Você. E eu. E todo o império que construímos. Não seja sentimental. Clarissa desligou o telefone, finalmente entendendo por que nunca havia se sentido preparada para ser mãe. Ela havia sido criada para ser uma executiva, não uma pessoa que amava. Mas será que ainda dava tempo de aprender? No dia seguinte, ela fez algo que nunca havia feito na vida. Apareceu na casa de Miguel sem avisar, sem advogados, sem planos. Só ela e o coração na mão. Vim conversar, ela disse quando Miguel abriu a porta. Não tem nada para conversar, ele respondeu, mas não fechou a porta. Tem sim, Clarissa insistiu. Sobre o que é melhor para Isadora. Se essa história mexeu com você, compartilha com alguém que também acredita que o amor sempre encontra um caminho. E claro, se inscreve no canal para mais histórias assim. O amor que reconstrói famílias. Rosa recebeu Clarissa na sala, sua cadeira posicionada estrategicamente para que ela pudesse observar cada expressão da visitante. Diana estava ali também, protetiva como sempre, mas disposta a ouvir. Eu quero propor algo. Clarissa começou, sua voz diferente de todas as outras vezes. Havia menos autoridade e mais vulnerabilidade. Algo que talvez seja melhor para Isadora do que qualquer decisão judicial. Miguel a encarou, Isadora dormindo tranquila em seus braços. Estou ouvindo. Eu quero que vocês continuem sendo a família dela, Clarissa disse, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu quero aprender a ser mãe, mas não quero tirar dela o pai que ela já tem. Como assim? Rosa perguntou, se inclinando para a frente. Guarda compartilhada, Clarissa explicou. Não legal, não burocraticamente, mas de verdade. Eu quero que ela continue morando aqui, com vocês. Eu quero vir visitá-la, conhecê-la, aprender com vocês como ser a mãe que ela merece. Miguel balançou a cabeça. Isso não vai funcionar. Você tem uma vida completamente diferente da nossa. Então eu vou mudá-la, Clarissa respondeu com uma determinação que surpreendeu a todos. Já comecei. Demiti Dr. Antunes hoje de manhã. Disse para minha mãe que não vou mais deixar que ela controle minhas decisões. E estou pensando em mudar para cá. Você vai abandonar sua empresa? Diana perguntou, incrédula. Não abandonar, Clarissa corrigiu. Mas vou delegar mais. Vou trabalhar remotamente quando possível. Vou descobrir como equilibrar ser empresária e ser mãe. Miguel olhou para Isadora, que havia acordado, e agora observava Clarissa com curiosidade. Por quê? Por que você faria isso? Porque nos últimos dias, vendo vocês juntos, eu entendi o que estava perdendo, Clarissa respondeu, as lágrimas escorrendo. Não só ela. Eu estava perdendo a chance de descobrir quem eu realmente posso ser. E se não der certo? Miguel perguntou. E se você se cansar da vida simples? E se decidir que quer levar ela embora? Então você vai lutar por ela, Clarissa disse simplesmente. Como um pai de verdade faria? Rosa se aproximou com a cadeira. Clarissa, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ama ela? Clarissa olhou para Isadora, que agora esticava os bracinhos na direção dela. Estou aprendendo a amar. E acho que ela está me ensinando como. Miguel estendeu Isadora para Clarissa, que a recebeu com mãos trêmulas. A bebê a observou por um momento, então sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Ela é perfeita, Clarissa murmurou, e pela primeira vez, parecia realmente uma mãe. Ela é, Miguel concordou, e merece ter todos nós na vida dela. 2 meses depois, a cidade inteira se reuniu para a festa junina anual. A praça estava decorada com bandeirinhas coloridas, o cheiro de milho assado e pamonha preenchiam o ar e o som da sanfona ecoava entre as barracas. Miguel carregava Isadora, que agora com 8 meses, balbuciava alegremente e esticava as mãos para pegar as luzes coloridas. Clarissa estava ali também, mas não como a CEO poderosa que havia chegado meses atrás. Ela usava um vestido simples de festa junina, tinha aprendido a fazer pamonha com Rosa, e pela primeira vez na vida,
Sabia exatamente qual era a música favorita de sua filha para dormir. "Posso falar com vocês?" perguntou o prefeito, se aproximando do pequeno grupo. "Tenho uma surpresa para vocês." Ele os conduziu até o palco principal, onde um microfone aguardava. A multidão se calou, curiosa para saber o que estava acontecendo. "Pessoal", o prefeito começou, "todos vocês conhecem a história de Miguel e Isadora. Uma história que começou numa noite de chuva e nos ensinou sobre o verdadeiro significado de família." Aplausos ecoaram pela praça. Miguel corou, não acostumado a ser o centro das atenções. "Mas hoje", o prefeito continuou, "queremos anunciar algo especial. Graças à parceria entre Miguel Rocha, Clarissa Bittencourt e Diana Mendes, nossa cidade vai ganhar um centro de acolhimento infantil." A multidão explodiu em aplausos. Clarissa subiu ao palco, pegou o microfone com mãos trêmulas e olhou para a multidão de rostos amigos que havia aprendido a conhecer. "Quando cheguei aqui", ela começou, sua voz ecoando pela praça, "eu pensava que sabia o que era importante na vida. Pensei que poder e dinheiro eram suficientes, mas um homem simples me ensinou que o maior patrimônio que podemos ter é o amor." Ela olhou para Miguel, que segurava Isadora, e sorria com lágrimas nos olhos. "Miguel não salvou apenas minha filha naquela noite de chuva", Clarissa continuou. "Ele salvou a mim também. Ele me ensinou que ser mãe não é sobre ter todas as respostas, mas sobre estar presente, sobre amar sem condições, sobre fazer sacrifícios sem esperar nada em troca." A multidão estava em silêncio, absorvendo cada palavra. "Por isso, quero anunciar que Miguel será o coordenador do novo centro. Diana será a responsável pelos programas sociais. E Rosa vai ensinar artesanato para as mães da comunidade, porque ela me ensinou que mãos que criam são mãos que curam." Os aplausos foram ensurdecedores. Miguel subiu ao palco, ainda carregando Isadora, e abraçou Clarissa. "Obrigado", ele murmurou em seu ouvido, "por me deixar ser pai dela." "Obrigada a você", Clarissa respondeu, "por me ensinar como ser mãe." Quando a festa estava terminando, Diana recebeu uma surpresa que ninguém esperava. Uma jovem de cerca de 20 anos se aproximou dela, hesitante. "Você é Diana Mendes?" a jovem perguntou. "Sim", Diana respondeu, intrigada. "Eu sou Letícia", a jovem disse, e Diana sentiu o mundo girar. "Eu sou sua filha." Diana havia perdido a filha para a adoção quando era adolescente, uma decisão que a assombrava há mais de 20 anos. Letícia havia crescido com uma família amorosa, se tornado assistente social como a mãe que nunca conheceu, e agora queria ser voluntária no centro de acolhimento. "Eu vim ajudar", Letícia disse sorrindo através das lágrimas. "Vim ajudar outras crianças a encontrar suas famílias." Diana a abraçou, chorando, percebendo que às vezes os milagres vêm em ondas, um após o outro. 6 meses depois, o centro de acolhimento Noite de Chuva estava funcionando plenamente. Miguel acordava todas as manhãs, sabendo que seu trabalho era ajudar outras crianças a encontrar o amor que Isadora havia encontrado com ele. Clarissa dividia seu tempo entre a empresa e a cidade, descobrindo que ser mãe em tempo parcial era melhor do que nunca ter sido mãe. Rosa ensinava artesanato todas as quartas-feiras, sua oficina sempre cheia de mulheres que descobriam que criar coisas bonitas com as mãos curava feridas invisíveis. Diana e Letícia trabalhavam lado a lado, mãe e filha reunidas pelo destino e unidos pela missão de ajudar outras famílias. E Isadora? Isadora crescia cercada por tanto amor que às vezes parecia que ela brilhava. Ela tinha um pai que a havia salvado na chuva, uma mãe que aprendeu a amá-la, uma tia que a mimava e 2 tias que a adoravam. Ela tinha uma família que provou que o amor não segue manuais, não tem fórmulas e não precisa de documentos para ser real. Miguel nunca mudou o mundo inteiro, mas mudou o mundo de uma criança, de uma mulher poderosa, de uma comunidade inteira. E às vezes, quando passava pela praça onde tudo começou, ele olhava para o banco onde encontrou Isadora e sussurrava uma oração de gratidão, porque tudo começou com uma noite de chuva, um coração aberto e a crença de que o amor sempre encontra um caminho.